A presidência solicita que os deputados façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail da senhora Vanessa Lourenço Mendes dos Santos, recebido via Fale com as Comissões em 12/10/25, que solicita celeridade na apreciação do projeto de lei número 3.495 de 22. Ofício do deputado professor Cleiton, que solicita juntar os documentos necessários à tramitação do projeto de lei número 2.618 de 24. Anexo ao referido projeto. Peço ao deputado Bruno Engler que faça a leitura das matérias recebidas e designação de relatores. Ótimo, sem problemas. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados, entre parênteses. Os projetos de lei 4.414, no primeiro turno, 4.438, no primeiro turno, 4.442, no primeiro turno, 4.450, no primeiro turno, 4.458, no primeiro turno, 4.460, no primeiro turno, 4.462, no primeiro turno, 2.426 em turno único, 4.419 em turno único, 4.421 em turno único, 4.459 em 2025 em turno único, deputado Bruno Engler. Projeto de lei 4.375, primeiro turno, 4.446 no primeiro turno, 4.448 no primeiro turno, 4.477 no primeiro turno, 4.416 em turno único e 4.447 em 2025 em turno único, deputado Dorgal Andrada. Projeto de lei 4.377, primeiro turno, 4.410, primeiro turno, 4.426, primeiro turno, 4.446, primeiro turno, 4.452, primeiro turno, 4.457, primeiro turno, 4.408 em turno único e 4.418 2025 em turno único, deputado Dr. Jean Freire. Projeto de lei 4.417, primeiro turno e 4.428 2025 em turno único, deputado Lucas Asmar. Projeto de lei 4.029/2022, primeiro turno, 1.490/2023, primeiro turno, 2.475/2024, primeiro turno, 4.404, primeiro turno, 4.407, primeiro turno, 4.430 no primeiro turno, 4.435 no primeiro turno, 4.441 no primeiro turno, 4.444 no primeiro turno, 4.445 no primeiro turno, 4.453 no primeiro turno, 4.463 no primeiro turno, 4.465 no primeiro turno, 4.468/2025 no primeiro turno, 4.152 em 2027 em turno único, 4.422 em turno único, 4.425 em turno único, 4.434 em turno único e 4.471 em 2025 em turno único. Deputada Maria Clara Marra. Projeto de lei 2.540/2021 no primeiro turno, 1.725/2023 no primeiro turno, 4.397 no primeiro turno, 4.400 no primeiro turno, 4.402 no primeiro turno, 4.431 no primeiro turno, 4.432 no primeiro turno, 4.433 no primeiro turno, 4.454 no primeiro turno, 4.471 no primeiro turno, 4.472 2025 no primeiro turno, 1.146 2019 em turno único, 4.423 em turno único, 4.424 em turno único, 4.455 em turno único e 4.456 2025 em turno único, deputado Thiago Cota. Projeto de lei 4.411 no primeiro turno, 4.451 2025 no primeiro turno, deputado Zé Viola. Essas são as designações, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Passamos à segunda parte da ordem do dia, primeira fase, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas a plenário. Antes disso, temos aqui um requerimento apresentado pelo deputado Bruno Engler, que solicita que sejam apreciados em primeiros lugares os projetos de lei número 4.002 de 25, 4.084 de 25, 4.180 de 25, 4.319 de 25, 4.460 de 25. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos, então, à primeira fase da ordem do dia. E peço à assessoria que reorganize a ordem dos projetos após a aprovação do requerimento. Qual? Esse aqui, sim. Uhum. Projeto de lei número 4.002, de 25, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar município de Jaci a área correspondente.
De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe. Autor, deputado Autor, deputado Duarte Bechir. Relator, deputado Bruno Engler. Em condições, deputado? Parece sim, senhor presidente. Parece que sim. De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jaci a área correspondente. Instada a se manifestar sobre o projeto, a Secretaria de Estado de Governo encaminhou a nota técnica 140/2025, Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de Minas Gerais, em que essa autarquia se pronuncia favoravelmente à transmissão de domínio pretendida. O DRMG pontuou, entretanto, a necessidade de correção dos marcos quilométricos inicial e final do trecho. A seu turno, o município de Jaci, por meio do ofício 199/2025, comunicou sua aquiescência à operação almejada. Não há óbice, portanto, a tramitação da matéria. Porém, apresentamos ao final deste parecer substitutivo número 1, tão somente para realizar a retificação apontada na manifestação do Poder Executivo para melhor adequar o texto à técnica legislativa. Pelo aduzido, conclui sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4002/2025 na forma do substitutivo número 1. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão ou parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.084, de 25, primeiro turno. Autores do Poder Executivo a doar ao município de Muzambinho, imóvel que especifica. Autor, deputado Arnaldo Silva. Relator, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, apresento requerimento para que a proposição seja baixada de diligência à Secretaria de Estado de Governo e à Prefeitura Municipal de Muzambinho. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.180, de 25, primeiro turno. Autores do Poder Executivo a doar ao município de Carlos Chagas, o imóvel que especifica. Autor, deputado Gustavo Santana. Relator, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, apresento requerimento para que a proposição seja baixada de diligência à Secretaria de Estado de Governo e à Prefeitura Municipal de Carlos Chagas. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.319, de 25, primeiro turno. Institui o Banco Estadual de Ração Canina de Minas Gerais, destinado a atender de forma prioritária os canis oficiais do Estado e, complementarmente, entidades de proteção animal e demais instituições com cães sob sua tutela. Autores, deputado Lincoln Drummond e Noraldino Júnior. Relator, deputado Bruno Engler. De autoria dos deputados Lincoln Drummond e Noraldino Júnior, projeto de lei em epígrafe institui o Banco Estadual de Ração Canina de Minas Gerais, destinado a atender de forma prioritária os canis oficiais do Estado e, complementarmente, entidades de proteção animal e demais instituições com cães sob sua tutela. O caput do artigo 225 da Constituição da República e o seu parágrafo 1º, inciso 7º, preceitou que compete ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para futuras gerações, bem como de proteger a fauna, sendo vedada qualquer prática que coloque em risco a sua função ecológica ou submeta os animais à crueldade. Nos termos do artigo 23, inciso 7º, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios preservar as florestas, a fauna e a flora. Ainda nos termos do artigo 24, inciso 6º, caberá à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a matéria, suplementando a legislação federal. Entretanto, a proposição em análise, nos termos originais, institui de forma permanente um programa de natureza administrativa. O projeto de lei, ainda que de iniciativa parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, mas não se admite que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre programas decorrentes dessa política. A fim de sanar o vício mencionado e tendo em vista a importância de se estimularem as ações voltadas à proteção ao bem-estar animal, apresentamos o substitutivo número 1 ao final redigido para alterar a Lei 21.970, de 2016, que dispõe sobre a proteção, identificação e controle populacional de cães e gatos. Em face do exposto, conclui sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.319 de 2025, na forma do substitutivo número 1. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.460, de 25, primeiro turno. Dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica a autoria do Poder Executivo a doar ao município de Rio Pombo as áreas correspondentes. Autora, delegada Sheila. Relator, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, apresento requerimento para que a proposição seja baixada de diligência à Secretaria de Estado de Governo. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos ao projeto de lei a proposta de emenda à Constituição número 58 de 2025, primeiro turno, que altera o artigo 247 da Constituição do Estado para permitir a concessão de terras públicas a empresas com controle estrangeiro. Autor, deputado Tadeu Leite e outros.
Em reunião anterior, foi distribuído em avulso parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao deputado Leleco Pimentel. Relator, deputado Dorgal Andrada. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 462, 2019, primeiro turno. Dispõe sobre a anotação do tipo sanguíneo e do fator RH na carteira de identidade. Autor, deputado Arlen Santiago. Relatora, deputada Maria Clara Marra. Em condições, deputada? Em condições, senhor presidente. Palavra, deputada Maria Clara. De autoria do deputado Arlen Santiago, projeto de lei 462 de 2019, dispõe sobre a inclusão do tipo sanguíneo e do fator RH na carteira de identidade. Informamos que, em resposta ao pedido de diligência aprovado por essa comissão, a Polícia Civil manifestou-se contrariamente ao projeto, entendendo que a proposição dispõe sobre registro público, matéria de competência privativa da União. No entanto, entendemos que a proposta não contém vício de iniciativa, à luz do que dispõe o artigo 66 da Constituição do Estado. Também não há que se falar em vício de competência, uma vez que é o Estado que expede a cédula de identidade. É certo que aspectos meritórios da proposta, como a viabilidade administrativa, haverão de ser discutidos na Comissão de Saúde, a qual incumbe o exame do mérito do projeto. Com efeito, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente as ações diretas de inconstitucionalidade número 4.007 e 4.343 ajuizadas, respectivamente, contra normas estaduais de São Paulo, leis número 2.282 de 2006 e de Santa Catarina, Lei 14.851, de 2009, que dispõe sobre a inclusão de dados sanguíneos na carteira de identidade emitida pelo órgão de identificação estadual. As citadas leis estaduais têm texto idêntico, possuem 5 artigos e a mesma epígrafe. Assim sendo, apresentamos, ao final do parecer substitutivo adequando o projeto de lei à citada legislação federal. Por fim, ressalte-se que a medida prevista no projeto de lei anexado à proposição em comenda contribuiu para a apresentação do substitutivo. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei em epígrafe. É o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei número 2.541, de 2021, primeiro turno. Declara as bandas marciais e as fanfarras patrimônio cultural imaterial do Estado. Autora, deputada Ione Pinheiro. Relator, deputado Bruno Engler. De autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto em epígrafe declara as bandas marciais e as fanfarras patrimônio cultural imaterial do Estado. No tocante à competência legislativa, o artigo 24, inciso 7º da Constituição Federal, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Nesse contexto, a Lei 24.219, de 2022, institui o título de relevante interesse cultural do Estado, alterando a Lei 11.726, de 94, que dispõe sobre a política cultural de Minas Gerais. A partir dessa norma, a Assembleia Legislativa consolidou o entendimento de que a fórmula de relevante interesse cultural é a expressão técnica adequada à iniciativa legislativa de reconhecimento de bens culturais, em substituição à expressão declara patrimônio. Assim, para adequar a redação da proposição aos parâmetros normativos e à técnica legislativa vigente, apresenta-se ao final desse parecer o substitutivo número 1, que segue o modelo adotado pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Cultura, conforme praxe legislativa estabelecida. Por fim, encontra-se anexada a proposição em tela o projeto de lei 2.964/2025. O projeto em análise contém disposições semelhantes àquelas apresentadas no projeto de lei 2.541/2021, aplicando-se a ele o entendimento aqui já explanado acerca da sua viabilidade jurídica e constitucional. Em face do exposto, conclui sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.541/2021 na forma do substitutivo número 1. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 661, de 23, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação de rodovia que especifica autores do Poder Executivo doar ao município de Sacramento, a área correspondente. Autor, deputado Bosco. Relator, deputado Zé Laviola. Em condições, deputado? Sim, senhor presidente. A palavra, deputado Zé Laviola. De autoria do deputado Bosco, o projeto de lei 661 de 2023 determina no artigo 1º a desafetação do trecho da rodovia MGC 464, compreendido entre o quilômetro 295,6 e o quilômetro 296,8, com extensão de 1,2 quilômetros. Em seu artigo 2º, autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Sacramento, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal.
Cabe observar que a Secretaria de Estado de Governo encaminhou a nota técnica número 178 de 2023, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, em que esta autarquia se pronuncia favoravelmente à transmissão pretendida. Também a manifestação da Prefeitura Municipal de Sacramento, que, por meio do ofício número 67 de 2023, manifestou seu interesse na municipalização do trecho em questão. Embora não haja óbice a tramitação da matéria, em apreço apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, com o propósito de adequar o texto da proposição à técnica legislativa e especificar que o bem continuará a ser utilizado como meio de passagem pública. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 661 de 2023, na forma do substitutivo número 1. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 7.724, 23, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo do município de Oliveira, imóvel que especifica. Autor, deputado Lucas Lasmar. Relatora, deputada Lohana. Retiramos de pauta por falta de pressupostos regimentais. Passamos ao projeto de lei número 1.064, de 2023, primeiro turno. Estabelece o padrão de identidade e as características do processo tradicional e elaboração da cachaça mineira de alambique. Declara esse processo como patrimônio cultural do Estado. Cria o Programa Mineiro de Incentivo à Produção de Cachaças de Alambique, Pró-Cachaça de Alambique e dá outras providências. Autor, deputado Roberto Andrade. Relator, deputado Lucas Lasmar. Na sua ausência, passo a relatoria, deputada Maria Clara Marra. Aqui, eles não vieram por causa de plenário. Peço prazo regimental. É regimental, foi concedido o prazo à deputada Maria Clara. Passamos ao projeto de lei número 1183, de 2023, primeiro turno, institui o Polo Agroecológico de Produção Orgânica da região metropolitana do Vale do Aço, Colar Metropolitano. Autor, deputado Leleco Pimentel. Relator, deputado Zé Laviola. Em condições, senhor presidente, de autoria do deputado Leleco Pimentel, a proposição em análise pretende instituir o Polo Agroecológico e de Produção Orgânica da região metropolitana do Vale do Aço e do Colar Metropolitano. Em seguida, ela fixa as diretrizes que as ações governamentais voltadas a ele deverão seguir. Por fim, prevê que as ações relacionadas à implementação do citado pelo Polo contarão com a participação de representantes dos agricultores familiares e das entidades públicas e privadas ligadas à produção, agroindustrialização e à comercialização de produtos ecológicos e orgânicos. Quanto à competência para tratar da matéria, esclarecemos que no Sistema Federativo Brasileiro a competência do Estado é de natureza residual ou remanescente, cabendo-lhe dispor sobre as matérias que não se encartem na competência da União e do município, conforme se infere do disposto no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição da República, segundo o qual são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Assim, basta que determinada matéria não esteja inserida no domínio federal ou municipal para ensejar a atuação do Estado, seja por meio de medidas legislativas genéricas e abstratas, seja mediante ações concretas voltadas para a defesa do interesse público. O tema versado na proposição não se enquadra naqueles de iniciativa privativa do governador, previsto no artigo 66, inciso 3º da Constituição do Estado. Por isso, está alcançado pela iniciativa legislativa outorgada ao parlamentar. Portanto, não identificamos óbice de natureza constitucional que impeça a proposição de tramitar validamente. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei número 1183 de 2023, na forma substitutivo número 1. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado. Projeto de lei número 1204 de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a capacitação escolar de crianças e adolescentes para identificação e prevenção de situações de violência intrafamiliar e abuso sexual e da outras providências. Autora, a deputada Nayara Rocha. Relatora, a deputada Maria Clara Marra. De autoria da deputada Nayara Rocha, a proposição em análise visa, em síntese, assegurar aos alunos do ensino fundamental e médio aulas de capacitação com conteúdo que estimule a conscientização, a identificação e a prevenção de situações de violência intrafamiliar e abuso sexual em linguagem apropriada e adequada para cada ciclo de ensino. Nos termos do artigo 24, inciso 9 da Constituição da República, a competência para legislar sobre educação e ensino é concorrente, ou seja, tanto a União quanto os estados e os municípios podem legislar sobre o tema. Assim, por razões de técnica legislativa, apresentamos ao final o substitutivo número 1, que aproveita as contribuições do projeto em análise a fim de alterar a legislação vigente, explicitando que, no estudo do tema Direitos da Criança e do Adolescente, será enfatizado conteúdo que estimule a conscientização, a identificação e a prevenção de situações de violência e abuso sexual em linguagem apropriada e adequada para cada ciclo. Em face do exposto, conclui-se pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei em epígrafe. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 2669, de 2024, primeiro turno. Autoria do Poder Executivo adora o município de Almenara, o imóvel que especifica. Autor, deputado Carlos Henrique. Relatora, deputada Maria Clara Marra. Projeto de lei número 2669 de 2024 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Almenara o imóvel com área de 40 mil metros quadrados situados na rua Argemiro Aguilar, número 3010, naquele município. 40 mil metros quadrados foi difícil, né? Registrado sobre o número 10.851, a folha 10 do livro 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Almenara. O parágrafo único do artigo 1º prevê que o bem se destina à construção de prédio administrativo de batalhão da Polícia Militar, posto orgânico de combustível e área de esporte e lazer. E o artigo 2º determina a reversão do imóvel caso a destinação prevista não seja cumprida no prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação. Vê-se que o município de Almenara apresentou os ofícios números 209 de 2025 e 258 de 2025, em que aquece com a alienação pretendida pela proposição de lei em apreço. A Secretaria de Estado de Governo enviou nota técnica número 383 de 25 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual este órgão informou sua concordância com a alienação pleiteada. Nota-se também ofício do autor datado de 6 de agosto de 2025, em que este expõe a necessidade de alteração da finalidade inicial da doação, já que a Polícia Militar está abrigada em nova sede. Posteriormente, o autor indicou que na área que se pretende doar serão construídos equipamentos públicos municipais. Assim, embora não haja óbice à tramitação da matéria em análise, apresentamos no final deste parecer a emenda número 1 com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa e retificar a destinação a ser conferida ao bem. Face do exposto, conclui-se pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei em epígrafe. Em discussão sobre a mesa, propostas de emenda apresentadas pelo deputado Carlos Henrique. Peço ao deputado Bruno Engler que faça a leitura das propostas. Proposta de substitutivo número 1 ao projeto de lei 2669/2024. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Almenara o imóvel que especifica. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Almenara o imóvel com área de 40 mil metros quadrados, respectivos da benfeitoria, situado à rua Argemiro Aguilar, número 3010, no município de Almenara, e registrado sob o número 10.858, as folhas 10, livro número 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Almenara. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o caput desse artigo destina-se aos objetivos do terreno em atender a demanda de construção pelo município da Casa da Mulher Brasileira de atendimento às crianças com transtorno do espectro autista. Artigo 2º. Imóvel que traz essa lei reverterá ao patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º desta lei. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esta é a primeira proposta de emenda. Proposta substitutiva número 2.
Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Almenara imóvel específico. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Almenara o imóvel com área de 40.000 metros quadrados e Almenara registrado sob o número 10.858, as folhas 10, livro número 2, cartório de imóveis da comarca de Almenara. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o caput desse artigo destina-se à construção de equipamentos públicos municipais. Colocamos, então, em votação. Ainda em discussão, indago a relatora a sua opinião acerca das propostas de emenda. Senhor presidente, a proposta de substitutivo número 2 foi incorporada no parecer na forma da emenda número 1 apresentada e opinamos pela rejeição da proposta de substitutivo número 1. Em votação, a primeira, o parecer salvo emendas. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, a emenda número 1. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. No caso, rejeitada. Aprovado o parecer e fica prejudicada a proposta de emenda número 2. Passamos a proposta de emenda número 1, no caso. Passamos ao projeto de lei número 2.980, de 24, primeiro turno, altera a lei número 23.293, de 29 de março de 2019, que estabelece diretrizes para a implementação de ações, prevenção e controle do diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas de rede pública e privada no ensino do Estado. Autora, a deputada Maria Clara Marra. Relator, deputado Zé Laviola. Senhor presidente, de autoria da deputada Maria Clara Marra, o projeto em análise altera a lei número 23.293, de 29 de março de 2019, que estabelece diretrizes para a implementação de ações de prevenção e controle do diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas da rede pública e privada de ensino no Estado. Em cumprimento ao disposto no artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foi anexada à proposição o projeto de lei número 3.375 de 2025, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que dispõe sobre o direito de ingresso de pais e responsáveis legais de crianças com diabetes mellitus em instituições de ensino públicas e privadas para fins de acompanhamento de suas necessidades de saúde. Este projeto foi baixado em diligência nesta Comissão de Constituição e Justiça em 10 de dezembro de 2024, sendo encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, que nos encaminhou sua resposta por meio de ofícios no dia 14 de 2 de 2025. No tocante à competência para legislar sobre o tema, cumpre informar que o Estado é competente para tratar da matéria nos termos do artigo 24, inciso 9 e 12º da Constituição da República. Os citados dispositivos constitucionais conferem à União e ao Estado Federado a competência para legislar concorrentemente sobre educação e sobre proteção e defesa da saúde. Quanto à iniciativa legislativa, é de se observar que o texto da proposição em análise não cria órgãos públicos nem modifica suas competências, tampouco versa sobre o regime jurídico de pessoal. A matéria é tratada sob o prisma da afirmação de direitos subjetivos dos cidadãos, no caso de crianças e adolescentes e de seus respectivos pais e responsáveis, o que é lícito ao legislador na forma do inciso 2º do artigo 5º da Constituição da República. Entretanto, nos termos do seu conteúdo original, a proposição busca dar status legal às ações que, por sua natureza, têm caráter eminentemente administrativo, situado no campo de atuação do Poder Executivo. Por essa razão, esta Comissão de Constituição e Justiça já se manifestou diversas vezes pela inconstitucionalidade, antijuridicidade e ilegalidade de dispositivos que visam instituir ações ou programas de natureza administrativa. Por isso, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, a fim de que o projeto tramite sem obstáculos jurídicos constitucionais. Esse substitutivo garante os direitos dos pais e responsáveis legais de crianças com diabetes mellitus em instituições de ensino públicas e privadas ao acesso a informações referentes às medidas de orientação, apoio e adequações da rotina escolar adotadas pela escola no atendimento ao estudante com diabetes.
Trata-se de uma medida que assegura o acompanhamento das condições de saúde de crianças e adolescentes por seus pais, considerando as suas necessidades especiais, que traz maior efetividade para o direito à saúde delas. Por fim, por determinação do artigo 173, parágrafo 3º do Regimento Interno, esta comissão deve também se pronunciar a respeito das proposições anexadas ao projeto de lei sob comento. Todos os argumentos aqui apresentados se aplicam também a elas, tendo em vista as semelhanças que guardam com a proposição em análise. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2.980, na forma substitutiva número 1. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 3.469, de 25, primeiro turno. Autores do Poder Executivo do município de Paraisópolis, o imóvel que especifica. Autor, deputado Rodrigo Lopes. Relator, deputado Zé Laviola. Senhor presidente, de autoria do deputado Rodrigo Lopes, o projeto de lei número 3.469 de 2025 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Paraisópolis o imóvel com área de 473 metros quadrados, situado na Praça Getúlio Vargas, naquele município. O parágrafo único do artigo 1º da proposição prevê que o bem se destina às instalações do Paço Municipal. No exame dos autos, nota-se que o município de Paraisópolis apresentou o ofício número 357 de 2024, por meio do qual solicita esforço para efetivar a doação do imóvel em questão. A Secretaria de Estado de Governo, em resposta a esta relatoria, encaminhou a nota técnica número 182 de 2024 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que esta se manifesta favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projetos para o aproveitamento do bem. Nesses termos, não há óbice à tramitação da matéria. Entretanto, apresentamos ao final deste parecer a emenda número 1 com o propósito de adequar a redação do projeto à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3.469 de 2025 com a emenda número 1. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 3.487, 25, primeiro turno. Autor do Poder Executivo do município de Montes Claros, o imóvel que especifica. Autor, deputado Gil Pereira. Relator, deputado Dorgal Andrada. E passo a apresentar o meu parecer. Trata de projeto de lei número 3.487, de 25, de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Montes Claros imóvel com área de 275 metros quadrados, naquele município. O artigo 2º da proposição estabelece que o bem será destinado à instalação do Museu Regional do Folclore, Centro de Tradições Mineiras. Em resposta ao requerimento desta comissão, a Secretaria de Estado de Governo enviou nota técnica 272 de 25 à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual este órgão informou sua concordância com a alienação pleiteada. Nesses termos, não há óbice à tramitação da matéria, entretanto, apresentamos o substitutivo número 1 com o intuito de adequar o texto à técnica legislativa. Conclusão. Faço exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3.487/25 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 3.771, de 25, primeiro turno. Autor do Poder Executivo do município de Paiva, imóvel que especifica. Autor, deputado Zé Guilherme. Relator, deputado Zé Laviola. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo e ao autor. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 3.843, de 25, primeiro turno. Autor do Poder Executivo do município de Minas Novas, o imóvel especifica. Autor, deputado Neilando Pimenta. Relator, deputado Zé Laviola. Senhor presidente, da mesma forma, apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo, ao autor e à Prefeitura Municipal de Minas Novas. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de lei número 3.866, de 25, primeiro turno. Reconhece como de relevante interesse ambiental, paisagístico, cultural,
do Estado da Cachoeira do Ribeirão da Onça, localizado no município de Belo Horizonte. Autor, deputada Bela Gonçalves. Relator, deputado Dorgal Andrada. Trata o projeto de lei de autoria da deputada Bela Gonçalves. Projeto de lei epígrafe reconhece como de relevante interesse ambiental, paisagístico e cultural do Estado, Cachoeira Ribeirão da Onça, localizado no município de Belo Horizonte. Nesse contexto, foi aprovado nessa Casa a Lei nº 24.219, de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado, altera a Lei nº 11.726, de 94, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. A partir da vigência da nova lei, essa comissão passou a observar um padrão para esse tipo de proposição. Entendemos, então, que o projeto merece ajustes para fins de adequação a este padrão. Ressaltamos, a propósito, que a referida Lei nº 24.219, de 2022, não seria base para o reconhecimento de interesse ambiental, o que obedece à regulação própria, notadamente exposto na Lei Federal nº 9.985, de 2000, que institui o Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza, e na Lei nº 20.922, de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e proteção à biodiversidade no Estado. Contudo, esclarecemos que não compete a essa comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo às comissões que seguem realizar essa análise com base nos elementos fáticos que dispõem. Conclusão. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3.866, de 25, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Em discussão ou parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.098, de 25, primeiro turno, dispõe sobre a aferição de peso de botijões de gás no momento da entrega ao consumidor no Estado. Autora, a deputada Carol Caran. Relator, o deputado Tiago Cota. Presidente, apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia para informar sobre a viabilidade de implementação da medida objetivada pela proposição. Em votação o requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de lei número 4.190, de 25, primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de sistema de monitoramento por câmeras de vídeo em elevadores de edifícios públicos e privados no âmbito do Estado. Autor, deputado professor Wendel Mesquita. Relator, deputado Tiago Cota. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do sistema de monitoramento por câmeras de vídeo em elevadores de edifícios públicos e privados no âmbito do Estado, a despeito da relevância da proposição, que tem como objetivo reforçar a segurança de usuários de elevadores em prédios e condomínios públicos ou privados no Estado de Minas Gerais. Como resultado, na sua justificação, entendemos que a proposição na forma original invade competência legislativa da União e dos municípios. A despeito disso, entendemos que cabe ao Estado estabelecer requisitos de segurança e gestão predial dos edifícios públicos estaduais, por se tratar de sua própria administração e patrimônio. Nesse capítulo, entendemos que proposição busca fundamento de validade no disposto do artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal, que outorga competência legislativa residual aos Estados em matérias não reservadas à União. Por isso, para afastar os vícios de inconstitucionalidade formal identificados, apresentamos ao final o substitutivo número 1, que torna obrigatória a instalação do sistema de monitoramento por câmeras de vídeo nos elevadores dos edifícios públicos da administração direta e indireta do Estado de Minas Gerais. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 4.190, de 25, na forma do substitutivo número 1 apresentado. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.231, de 2025, primeiro turno, estabelece medidas de prevenção e responsabilização por condutas violentas praticadas contra servidores públicos estaduais e seus familiares. Cria o programa Servidor Seguro. Autor, deputado Charles Santos. Relator, deputado Tiago Cota. O projeto de lei 4.000
231 de 25 define como violência qualquer ação ou omissão que cause dano físico, moral, psicológico ou patrimonial em razão da condição do servidor. No que tange à competência legiferante para dispor sobre a matéria, cumpre dizer que o Estado está habilitado a discipliná-la em razão da competência residual que o artigo 25 da Constituição da República lhe outorga. É importante registrar que, em nosso ordenamento jurídico estadual, vigora a Lei 13.188 de 99, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de violência no Estado e dá outras providências. A Lei 13.188 de 99 garante reparação de danos físicos e materiais, apoio psicológico e social, auxílio econômico emergencial, custeio de sepultamento, alimentação durante o tratamento, programas de readaptação social, profissional e prioridade em investigações policiais às vítimas de violência no Estado. Esses direitos, como ressaltado acima, alcançam também os servidores públicos estaduais. Logo, entendemos que não existe lacuna normativa que justifique a edição de lei específica de proteção dos servidores públicos estaduais contra a violência que venham a sofrer no exercício do cargo público ou em razão dele. Porém, entendemos que a proposição tem o mérito de destacar a necessidade de proteção aos servidores públicos estaduais contra a violência que possam eventualmente sofrer durante o exercício do cargo ou da sua função. Por isso, apresentamos, ao final desse parecer, o substitutivo número 1, que busca alterar a redação do inciso 3º do artigo 4º da Lei 13.188, de 99, para nele incluir a prevenção dos crimes praticados contra servidores públicos no exercício do cargo ou em razão dele. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 4.231, de 25, na forma do substitutivo número 1 apresentado. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.338, de 25, primeiro turno, institui o Programa Estadual de Financiamento para a Construção de Pequenas Barragens. Autor, deputado Raul Belém. Relatora, deputada Maria Clara Marra. De autoria do deputado Raul Belém, a proposição em epígrafe institui o Programa Estadual de Financiamento para a Construção de Pequenas Barragens do Estado de Minas Gerais, integrando a Política Estadual de Agricultura Irrigada Sustentável, instituída pela Lei 24.931, de 25 de julho de 2024, e dá outras providências. A matéria tratada no projeto envolve tanto produção e consumo quanto a proteção do meio ambiente, matéria de competência legislativa concorrente, nos termos, respectivamente, dos incisos 5º e 6º do artigo 24 da Constituição da República. Logo, não há óbices para o prosseguimento da tramitação quanto a este aspecto. Quanto ao aspecto da iniciativa, tem-se entendido pela possibilidade de apresentação de projetos de lei de iniciativa parlamentar destinados à instituição de políticas por meio da criação de princípios, diretrizes e objetivos, e desde que seu conteúdo não adentre em matérias de reserva de administração, criando obrigações ao Poder Executivo sob pena de violação ao princípio da separação entre os poderes. Por essa razão, para não deixar dúvidas quanto à constitucionalidade da proposição, apresentamos o substitutivo número 1. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei em epígrafe. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.358, 25, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o caminho das capelas. Autores, deputado Ione Pinheiro, deputado Mauro Tramonte. Relator, deputado Tiago Cota. De autoria da deputada Ione Pinheiro, do deputado Mauro Tramonte, o projeto de lei em exame pretende reconhecer como de relevante interesse cultural no Estado, nos termos da Lei 24.119, de 15 de julho de 2022, o caminho das capelas que percorre os municípios de Inconfidentes, Bom Repouso e Tocos do Mogi. No contexto, foi aprovada nesta casa mencionada a Lei 24.219 de 22, que institui o título de relevante interesse cultural no Estado e altera a Lei 11.726, de 30 de dezembro de 94, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. A partir da vigência da nova lei, esta comissão passou a observar um padrão para esse tipo de proposição. Constatamos
que o projeto em exame está de acordo com este padrão. De toda sorte, esclarecemos que não compete a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à Comissão de Cultura, a seguir, realizar essa análise com base nos elementos fáticos que se dispõem. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.358 de 25, na forma apresentada. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.411, de 25, primeiro turno, acrescendo dispositivos à lei número 24.130, de 6 de junho de 2022, que institui a política de avaliação da infraestrutura das escolas da rede estadual de ensino. Autor, deputado Grego da Fundação. Relator, deputado Zé Laviola. Senhor presidente, de autoria do deputado Grego da Fundação, a proposição em análise tem por escopo acrescentar 3 incisos ao artigo 2º da lei número 24.130, de 6 de junho de 2022, que institui a política de avaliação da infraestrutura das escolas da rede estadual de ensino. O artigo 2º em questão estabelece as diretrizes da referida política de avaliação da infraestrutura das escolas da rede estadual de ensino e os incisos propostos visam promover a conscientização sobre a importância da fixação segura de móveis pesados a fim de prevenir acidentes, incentivar a realização de vistorias periódicas em mobiliários que apresentem risco, visando a segurança dos alunos e fomentar a adoção de boas práticas na organização dos ambientes escolares com foco na estabilidade e na segurança dos móveis. Do ponto de vista jurídico, o Estado federado é dotado de competência legislativa concorrente para dispor sobre educação, ensino e proteção à infância e à juventude. Temas que se relacionam de forma reflexa com a proposição e que dizem respeito à finalidade de proporcionar escolas adequadas para os estudantes. Sob o prisma da iniciativa, a proposta não contém vício à luz do artigo 66 da Constituição do Estado. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 4.411 de 2025. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.446, de 25, primeiro turno. Altera a destinação do imóvel que trata a lei número 23.736, de 21 de dezembro de 2020, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itamarandíba o imóvel que especifica. Autor, deputado Tadeu Leite. Relator, deputado Dorgal Andrada. E passo a emitir o meu parecer. Ah, tá. Não. 6. Requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo para que se pronuncie sobre a alteração de destinação pretendida. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.448, de 2025, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itamarandíba o imóvel que especifica. Autor, deputado Tadeu Leite. Relator, deputado Dorgal Andrada. Requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à transferência de domínio pleiteada. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.477, de 2025, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Janaúba o imóvel que especifica. Autor, deputado Tadeu Leite. Relator, deputado Dorgal Andrada. Requerimento para que seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à transferência de domínio pleiteada. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.
Passamos à segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Se a presidência suspende a Começaremos com os projetos de relatoria do deputado Zé Laviola. Projeto de Lei 3.355 de 2021, turno único, declara de utilidade pública o Instituto Gestão Resultado, com sede no município de Belo Horizonte. Autor, deputado Alencar da Silveira Júnior, relator, deputado Zé Laviola. Projeto de Lei 3.642 de 2022, turno único, declara de utilidade pública a loja maçônica Deus e Fraternidade, número 292, com sede no município de Cristina. Autor, deputado Duarte Bexi, relator, deputado Zé Laviola. Projeto de Lei 1.180 de 2023, turno único, da denominação a rodovia MG 455, entre o entroncamento com a BR 459 e o município de Andradas. Autor, deputado Dr. Maurício, relator, deputado Zé Laviola. Projeto de Lei 1.486 de 2023, turno único, da denominação ao anel viário que especifica. Autor, deputado Fábio Velar, relator, deputado Zé Laviola. Passo a emissão dos pareceres e em relação aos PLs 3.355 de 2021, 3.642 de 2022, 1.180 de 2023, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias e, em relação ao PL 1486 de 2023, apresenta requerimento de diligência à Segov. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem o discuta, em votação, os pareceres. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres. Faremos chamado dos projetos de relatoria do deputado Bruno Engler. Projeto de Lei 4.015 de 2025, turno único. Declara de utilidade pública a Casa da Amizade das Senhoras dos Rotarianos de São João da Ponte, com sede no município de São João da Ponte. Autor, deputado Sargento Rodrigues, relator, deputado Bruno Engler. Projeto de Lei 4.419 de 2025, turno único, declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Manga, com sede no município de Manga. Autor, deputado Sargento Rodrigues, relator, deputado Bruno Engler. Projeto de Lei 4.421 de 2025, turno único, declara de utilidade pública a Associação Protetores dos Animais Abandonados no município de Ilcineia, com sede no município de Ilicineia. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputado Bruno Engler. Projeto de Lei 4.459 de 2025, turno único, declara de utilidade pública o Pirapetinga Esporte Clube, com sede no município de Pirapetinga. Indaga o relator, está em condição de emissão dos pareceres. Sim, senhor presidente. Em relação aos projetos 4.015, 4.421 e 4.459 de 2025, eu apresento requerimento de diligência aos respectivos autores. Em relação ao projeto 4.419 de 2025, eu concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do mesmo. Estes são os pareceres, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Em discussão, parecer. Não havendo quem o discuta. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passaremos a chamada dos projetos de relatoria do deputado Tiago Cota. Projeto de Lei 4.296 de 2025, turno único, declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros Jardim Nova Esperança, Novo Horizonte e Coab 3, com sede no município de Perdões. Autor, deputado Adalclever Lopes, relator, deputado Tiago Cota. E projeto de Lei 4.455 de 2025, turno único, declara de utilidade pública a Associação de Excelência dos Esportes de Quadra Nova Serrana, com sede no município de Nova Serrana. Autor, deputado Zé Guilherme, relator, deputado Tiago Cota. Indaga o relator sem condição de emissão dos pareceres. Condições, presidente. Projeto de Lei 4.296 de 2025 conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Projeto de Lei 4.455 de 25 apresenta requerimento de diligência ao autor. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Em discussão, parecer. Não havendo quem o discuta. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passaremos a chamada
Dos projetos de relatoria, deputado Dorgal Andrada. Projeto de lei número 4.320/2025, turno único, declara de utilidade pública a Associação de Proteção dos Animais de Candeias, com sede no município de Candeias, autor deputado Noraldino Júnior, relator deputado Dorgal Andrada. Projeto de lei 4.379/2025, turno único, declara de utilidade pública a Associação Oromix Futebol Clube, com sede no município de Iturama, autora deputada Maria Clara Marra, relator deputado Dorgal Andrada, e projeto de lei 4.477/2025, turno único, declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Bom Jesus, com sede no município de Luislândia, autor deputado Tadeu Leite, relator deputado Dorgal Andrada. Na ausência do relator, avoco as matérias e passo a emissão dos pareceres. Em relação ao PL 4.320 de 2025, apresenta requerimento de diligência ao autor e, em relação aos PLs 4.379 e 4.447, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias. Em votação, o requerimento. Aprovado o requerimento, em discussão os pareceres, não havendo quem o discuta. Em votação os pareceres, os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres. Passaremos agora à chamada dos projetos de relatoria da deputada Maria Clara Marra. Projeto de lei 4.326 de 2025, turno único, declara de utilidade pública a Corporação Musical 17 de dezembro, com sede no município de Teixeiras. Autora, deputada Nayara Rocha, relatora, deputada Maria Clara Marra. Projeto de lei 4.381 de 2025, turno único, declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros Serra Peão, Canaã e Aquino, com sede no município de Dom Cavate. Autor, deputado Enes Cândido, relatora, deputada Maria Clara Marra. Indago a relatora se está em condição da emissão dos pareceres. Senhor presidente, em relação a ambos os projetos, apresento requerimento de diligência aos respectivos autores. Em votação os requerimentos, os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.